Sim, eu tô deixando a sobrancelha crescer. Olá, eu sou a Luara e eu vim hoje trazer algumas dicas de como preencher a sobrancelha quando está nessa fase aqui, tenebrosa, de crescimento. Bem, não foi a primeira vez que eu raspei a sobrancelha, quem me acompanha aqui já sabe disso. Eu gosto de raspar a sobrancelha porque dá mais possibilidades ali pra maquiagem, principalmente pra maquiagem artística. E eu já deixei crescer em outros momentos, cresceu normalmente, deu tudo certo. Por isso que eu raspo de novo, deixo crescer de novo e por aí vai. E eu quis raspar de novo pra esse período do Halloween, pra facilitar minha vida, não precisar ficar escondendo a sobrancelha com cola o tempo todo, porque enche o saco. E agora eu cansei e quero deixar ela crescer de novo. E deixa eu até dar uma olhada aqui, analisar ela enquanto falo com vocês, faz uma semana, se eu não me engano, que eu não raspo mais a sobrancelha, e esse é o estado dela. Como vocês podem ver, ela tá bem falhada, tem vários buraquinhos assim ao longo do desenho dela, porque os pelos crescem em tempos diferentes. Vai ter pelos que vão crescer mais rápido, outros que vão demorar mais tempo, e isso é normal. Eu vou deixar aqui algumas imagens de como costuma ser a minha sobrancelha natural, 100% preenchida, vamos dizer assim. Nessas fotos eu basicamente só tirava ali o que saía pra fora do desenho natural dela, sabe? Mas a maior parte ali é o que eu tenho de pelo mesmo. E a minha sobrancelha, ela vem basicamente até aqui, ó. Ela vem bem grossona e bem preenchida até o final do meu olho. E isso acabava tirando o espaço ali na minha pálpebra pra eu conseguir maquiar. E minha pálpebra já é meio pequenininha assim, ó. Ela é meio caída. Então, me limitava um pouco. E atualmente eu tô gostando de usar a sobrancelha mais reta pra cima, assim, sabe? Meio Spock. Então, eu estou deixando ela crescer, porém já estou tirando com a pinça os pelos que nascem aqui nessa região pra já ficar mais ou menos no desenho que eu quero. E claro, como eu tô tirando o final da sobrancelha, eu vou ter que preencher isso aqui praticamente sempre e pra mim não é um problema. Tô de acordo com isso, tô tranquila, porque pra mim o importante é ter o espaço aqui pra conseguir fazer maquiagens. Então, quando já tinha uns 2 dias, assim, mais ou menos, que eu não raspava mais, já tinha vários pontinhos aqui embaixo que dava pra puxar com a pinça. Isso não é um padrão, vai ter gente que vai demorar um pouquinho mais pra crescer, principalmente quem tem menos pelo, mas eu tenho muito pelo, minha sobrancelha é muito grossa e ela cresce muito rápido. Então com 2 dias já consegui tirar vários pelinhos aqui embaixo. Hoje eu tirei mais, e aí eu tô usando ela um pouquinho mais fina e levantada, sem esse final. Ok, agora que eu já expliquei um pouco sobre a minha sobrancelha, por que eu raspei, por que eu tô deixando crescer, enfim, vamos pro que importa. Como que eu faço pra aliviar essa situação quando ela começa a crescer e fica com essa cara horrorosa? Primeira dica que eu vou dar pra vocês é que tem essa questão de você já ir tirando e deixando no desenho que você quer sua sobrancelha, e quem não tem muita experiência com sobrancelha pode dar uma cagadinha aí. Então, talvez a melhor forma seria você deixar ali crescer uns 2, 3 dias, dependendo do crescimento da sobrancelha, ou até uma semana, pra começar a brotar aí esses pelinhos, e você ir talvez num designer de sobrancelha pra já deixar mais ou menos aquele desenho definido pra você. E aí você só vai tirando o excesso quando for crescendo pra fora desse desenho que foi criado. Acho que essa é uma forma um pouco mais tranquila de você fazer isso, caso você não queira arriscar e fazer cagada ali. Mas aí, beleza, com esse desenho definido, que é o nosso caso aqui, eu vou dar algumas opções pra você preencher sua sobrancelha. Algumas mais acessíveis, outras não tanto, e eu vou deixar a minha preferida pro final, que é a que eu geralmente uso. Mas vamos lá. Eu recebi recentemente esses lápis aqui de sobrancelha da Ruby Kisses, que tem essas 4 cores aqui da tampinha e tem essa escovinha aqui na outra ponta. É um lápis que tem uma ponta extremamente fina, muito, muito fina. Eita, mas não tá abrindo, não tá subindo essa ponta? Eu aqui dando todo um close e a ponta do lápis não subir. Agora subiu, tá. Eita, e caiu no chão. Já quebrou, amei. Ruby Kisses, eu ia te elogiar, mas essa ponta caiu no chão e quebrou. Enfim, espero que tenha bastante produto aqui. Tá, vamos lá. Até perdi a linha de raciocínio. Eu fiquei desestabilizada com a ponta que caiu no chão e eu não faço ideia de onde foi parar. Eu vou pisar nessa ponta e vou cagar todo o chão, mas tá tudo bem. Enfim, agora dá pra ver um pouco melhor a pontinha desse lápis. E assim, é uma ponta super fina comparado com outros lápis, outras lapiseiras, né? Mas talvez não seja fino o suficiente pra gente simular pelos, que é o meu objetivo, mas é uma opção, entendeu? Eu tento criar pelos, entre aspas, com a maquiagem pra ficar um pouco mais natural. Mas tem gente que gosta da sobrancelha mais preenchidona mesmo, sem necessariamente parecer pelos. E eu acho que isso aqui pode ser uma opção legal. Então assim, eu vou preencher um pouquinho a sobrancelha pra vocês entenderem. Esse é um produto que ele não é ultra pigmentado,
o que pra esse caso eu acho bom, porque diminui os riscos da gente fazer cagadas. Olha, mas eu acho que até que tá simulando de uma forma interessante esse pelo, tá? Aí, ó, eu vou tentando puxar esses pelos de acordo com o crescimento mesmo da minha sobrancelha. Vocês vão observar, ó, que os meus cotoquinhos daqui, até usar a escovinha, esses meus cotoquinhos aqui desse lado, eles crescem pra cima e aos poucos eles vão ficando mais pra diagonal e até deitar esse pelo pra cá. Então eu tenho que tentar acompanhar esse mesmo crescimento. Então aqui no começo eu faço os pelos pra cima. Vai indo mais pro lado, eu faço mais na diagonal. E aqui pro final, eu faço o pelo deitado. Então esse é o principal pra gente conseguir deixar essa sobrancelha mais natural. Se por acaso a sua sobrancelha crescer pra baixo, que tem alguns casos, você vai desenhar esse pelo pra baixo. Então sempre observa onde tá a direção desse pelo, pra onde tá essa direção. Se tá pra cima, pra baixo, pro lado, enfim. E tenta seguir. Eu não tava dando muito pra esse lápis, eu já tinha usado ele, e eu achei que ficava meio grosseiro, mas um grosseiro ok. Agora eu tô achando que ele ficou bom até demais. Enfim, ó, eu fiz aqui pra cima, aí indo pra diagonal, e agora eu vou começar a puxar pro lado. Aí eu cheguei aqui basicamente até onde tem pelo na minha sobrancelha, só que desse jeito ela fica bem curtinha, né? Então eu preciso esticar um pouquinho aqui. E isso é justamente esse final aqui que faz eu não gostar tanto dessa técnica, porque como esse final não tem pelo, ele vai ficar preenchido de uma forma diferente e não tão natural quanto tá aqui no começo. Então aqui, ó, se vocês verem, ele tá meio natural porque ele tá misturando com os pelos que já estão ali. Aí agora aqui, como não tem pelo, talvez não fique tão natural assim. Pode ter que pesar um pouco mais a mão pra preencher esse buraco aqui. E aí acaba não ficando tão natural com o lápis, ó. Mas tá aceitável. Eu acho que dá tranquilo pra usar assim. E aquilo, é uma sobrancelha clara, assim, ó. Não vai ficar, tipo, ultra pigmentada. Dá pra você pesar um pouco mais a mão nesse lápis, só que aí os pelos vão ficar um pouco mais grosseiros, que é o caso aqui, ó, desse finalzinho que eu tô forçando um pouquinho mais a mão. Mas eu acho que rola, acho que é super aceitável. Eu não lembro o preço desse lápis, mas eu vou deixar ele aí na tela. E é legal porque ele tem várias cores, então o que eu tô usando agora é a cor mais escura, que é tipo marrom, quase pro preto, mas tem também outros tons de marrom e esse aqui, vou até fazer um swatch na minha mão, se essa ponta levantar, porque ela não quer levantar, Ruby Kisses, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu gostei tanto desse produto, aí fica complicado eu indicar pra vocês um produto que não sobe. Só o barulhinho, não sobe. Tá subindo, tá subindo. Meu Deus, gente, eu só queria usar o produto, mostrar a cor pra vocês. Vamos cancelar essa dica? Subiu, tá. Eu lutei um pouco aqui, mas quebrou a ponta de novo. Esse produto tem tudo pra ser incrível e maravilhoso, mas ele é um pouco frágil. Eu acho que se você bater ele, nem cair no chão, mas bater ele na mesa sem querer, pode acontecer dele quebrar. Mas enfim, ó. Quebrou a ponta de novo. Eu desisto, é isso. Vamos pra próxima dica, porque eu não aguento mais. Só pra concluir aqui, eu passei um pouquinho o dedo, e essa é uma coisa que talvez prejudique um pouquinho essa dica, que é um produto que não é tão resistente, ó. Eu passo o dedo aqui, ó, ele borra, entendeu? Então, se você usar esse tipo de técnica, você vai precisar ter um cuidado a mais aí com a sua sobrancelha pra não ficar encostando nela, porque ele não vai ser super resistente. Mas vão ter dicas resistentes aqui, segura aí. Minha próxima dica é usar uma sombra. Eu vou usar essa paleta aqui, ó, da Ruby Rose, daquela linha Obsidian, que fez muito sucesso. E eu vou pegar esse tom aqui, ó, que é o marrom bem frio. E aí, o que eu vou fazer com ele? Eu vou pegar uma plaquinha dessas aqui, ó, de inox, e eu vou raspar um pouco dessa sombra nessa plaquinha. Você pode usar uma espátula, ou também essas escovinhas de pentear a sobrancelha, sabe? Pentear a sobrancelha, ou de máscara de cílios, enfim. Aí eu vou raspar um pouquinho, vai ser um pouco difícil conseguir mostrar isso pra vocês agora no vídeo, mas eu já volto com essa imagem. Você vai raspar um pouquinho na sua plaquinha. Tudo no diminutivo, meu Deus, parece que eu tô falando com criança. E aí você vai pegar uma blindagem. Qualquer blindagem, tá? Pode ser qualquer uma. Eu vou usar essa aqui da Dylos, que é uma blindagem que acabou de ser lançada. Nossa, acabou de ser lançada, a minha tampa já tá toda cagada, né? Mas enfim. Aí eu vou colocar uma gotinha dessa blindagem no meu pozinho de sombra. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Acho que dá pra ver um pouquinho. Escorreu um pouco, mas acho que dá pra ter uma ideia, né? Eu vou pegar um pincel bem preciso. Quando eu digo preciso, é extremamente preciso. Esse aqui, especificamente, é um pincel que
eu mesma que modelei ele pra ficar desse jeito, porque ele era um pincel meio chanfradinho, normal, mas eu cortei um pouco ele pra ele ficar um pouco mais preciso. Eu vou deixar nos cards o vídeo que eu ensino a fazer isso, que é uma dica que pra mim foi essencial pra eu conseguir preencher minha sobrancelha. E aí você vai seguir esse tutorial que eu mostrei nesse vídeo pra fazer a mesma coisa com o seu pincel. Ó, eu misturei aqui, ó, a blindagem com o pincel. E aí, tirando um pouquinho ali do excesso na plaquinha, eu vou usar isso aqui como se fosse uma pastinha de sobrancelha mesmo. Só que como tá bem líquido, vai ser mais fácil da gente ter precisão pra criar esses pelos. E aí eu venho aqui com o meu pincel e a mesma coisa, ó. Aqui eu jogo pra cima, conforme vai indo pro lado, eu vou pegar mais produto. Eu jogo mais pro lado, até deitar totalmente esse pelo. E vou assim até o final. Assim, eu acho que é até mais fácil de você controlar a espessura desses pelos. E é aquilo, gente, com a mão bem levinha. E vou seguindo assim até o final. Vocês vão perceber que essas técnicas são bem parecidas com o jeito que eu criava os desenhos do zero quando eu ainda tava raspando a sobrancelha. O que muda? É que quando eu tava raspando a sobrancelha, eu também usava esse tipo de pincel aqui, ó, que são aqueles pincéis extremamente finos, assim, super finos, que inclusive eu gosto bastante pra fazer delineado. Só que esse pincel, ele é bem molinho, tipo, bem molinho. E se eu for fazer isso com uma sobrancelha que já tem pelo, é meio difícil de você ter a precisão, porque o pelo ali natural da sua sobrancelha vai atrapalhar um pouco. Então, eu preciso de um pincel um pouco mais firme. E aí, esse tipo aqui, que é mais chanfradinho, e que eu cortei pra ele ficar mais fino, ele vai ser bem mais preciso pra entrar entre esses pelos e você conseguir maquiar naquela região. Então é mais essa a diferença. E uma coisa que muda também é que como você tem alguns pelinhos agora aqui, esses pelos vão servir meio que como uma barreira para essa maquiagem, meio que eles vão proteger essa maquiagem. Então às vezes você não precisa usar produtos que vão durar horrores, como você usaria numa sobrancelha raspada, porque os próprios pelos que estão ali vão ajudar a proteger essa maquiagem. Então, por exemplo, às vezes eu gostava de selar com um pó translúcido. E aqui não tem muita necessidade, entendeu? Porque esses pelos vão servir como uma barreira. Você pode selar essa região, se for o seu caso, essa região que não tem pelo, que você tá prolongando ali. Mas onde tem pelo, às vezes não tem muita necessidade. Ó, e aqui está mais ou menos o nosso preenchidinho. Aqui eu caguei um pouco no final, mas tem uma coisa que a gente pode fazer. Eu acho que esse marrom tá um pouco quente demais, talvez pro meu tom de cabelo. Então o que eu vou fazer é pegar um pouquinho do preto. Cadê o preto? Aqui tá o preto, ó. Vou raspar também e juntar nessa misturinha pra dar uma escurecida nessa cor e ficar um pouco mais natural. Aí agora eu vou usar mais aqui pro final mesmo, que é onde não tem pelo, e dar um efeito mais tridimensional nessa sobrancelha. E é claro que a pigmentação na sua sombra vai influenciar muito no resultado final. Eu não sou muito fã dessa paleta da Obsidian. Eu acho que ela não é muito pigmentada, mas eu acho que ela quebra um galho, assim, e é um bom custo-benefício. Mas se você tiver sombras aí que você não usa tanto, sabe, pra não gastar uma sombra que você usaria no olho, por exemplo, e que você acha que tem uma pigmentação ok, vai nela. Eu tô indo nessa justamente porque eu não costumo usar tanto essa paleta no olho, não acho ela tão pigmentada, então não me dá dó de gastar ela na sobrancelha, sabe? Basicamente isso. E é isso, gente. Mais uma sobrancelha preenchida. Eu acho que o resultado dessa ficou até um pouco mais interessante. E você pode, obviamente, alinhar essa sobrancelha com um corretivo depois. É que eu quero deixar pra fazer isso na minha última dica, que é a que vem agora. E mais uma vez, ó, a resistência não vai ser aquela, ó, meu Deus, que resistência, se você ficar esfregando, sabe? A blindagem, geralmente, ela deixa um pouco mais resistente à água, mas a atrito nem sempre. Então não é a melhor das opções, mas por conta disso. Se você tomar cuidado, perfeito. Então a dica principal aqui pra vocês, que é a que eu mais uso e que mais funciona pra mim, é um pouco menos acessível, mas eu acho que é a mais resistente, a que vai durar mais tempo e que vai ser mais fácil de deixar natural. Eu amo usar essas pomadinhas aqui da KVD, que elas chamam Super Pomade, e infelizmente não vende mais no Brasil. Eu consegui comprar quando ainda tinha na Sephora, mas não existe mais. Agora para comprar a gente precisa importar. Eu já ouvi falar que as da Anastasia Beverly Hills também são muito boas e vende no Brasil, então pode ser uma opção interessante, mas eu não testei pra falar pra vocês.
Eu sei que a Mari Maria também tem pomadas, mas eu também nunca testei. Então eu vou trabalhar aqui com o que eu uso e com o que eu já testei muitas vezes e garanto que dá certo. Eu tenho duas cores, que é uma mais puxada pro preto, mas é um preto não tão preto assim, é um preto meio grafite, meio amarronzado. Inclusive a cor dela é a grafite 80. E tem essa aqui que é um marrom super escuro e frio, que eu nunca vou saber falar o nome dessa cor, meu Deus do céu. Walnut, sei lá, é a cor 70. Vou tentar mostrar aqui pra vocês lerem aí, vocês que são melhores em pronúncias de inglês. Essa é a cor. E aí eu gosto de usar as duas. Às vezes eu uso a mais clara, às vezes eu uso a mais escura, às vezes eu misturo as duas, depende do meu humor, mas ultimamente eu tô gostando mais de usar a mais escura. Essa é uma pomada que ela é bem densa, tipo, se eu passar a mão aqui, ó, meu dedo não vai afundar, porque ela realmente é muito densa, e ó a pigmentação disso. Então, por ela ser muito densa, eu não gosto de usar ela pura, que eu acho que eu não consigo ter tanta precisão. Eu gosto de usar ela com uma blindagem também, e vai funcionar com essas blindagens que a gente já tá acostumado a usar. Eu tenho essa da Dylos, tenho da Nina Makeup, tenho da Catarine Hill, que é bem famosa, tenho também a Fix da Vizela, que também é bem conhecida, e tanto faz qual delas você vai usar, sinceramente. Vou usar até dessa vez com a da Nina. Eu não acho que elas são tão diferentes uma das outras, mas a forma que pra mim é que mais funciona, que fica assim, a prova de bala, é com essa danadinha aqui, ó, que é uma blindagem que existe há muito tempo. Os maquiadores usam isso daí há muito tempo, que é a Duraline da Inglot. Inglot é a forma brasileirada de falar, né? Mas enfim, a minha, como vocês podem ver, tem gotas assim, gente, tá por um fio ali, porque realmente eu usei muito isso aqui. E ela realmente cumpre o que promete. Se você não tirar com demaquilante, pode dormir com a sobrancelha, entrar na piscina, entrar no mar, que ela não vai sair. E aí eu gosto de misturar esses dois produtos, o Duraline com a pomada da KVD, pra fazer uma pastinha e desenhar minha sobrancelha. E aquilo, são produtos caros. Eu acho que quando vendia na Sephora, esse aqui já era uns 100 reais. Agora importando vai ser mais caro ainda. O Duraline também é na faixa de uns 150 mais ou menos, porque também tem que importar. Mas se é uma coisa que você quer muito, tipo a resistência, quando vê pode ser um bom investimento pra você. Se não for, vai nos outros que é sucesso, entendeu? Eu não vou usar a versão do Duraline pra deixar um pouco mais acessível, então eu vou na blindagem da Nina Makeup e mantendo a pomadinha. O que eu gosto de fazer? Eu uso a própria tampa do produto pra fazer minha misturinha. Então eu pingo uma gotinha aqui, foi duas, mas tudo bem. Volto com o meu pincelzinho personalizado e aí eu molho ele aqui no líquido da tampa e com o pincel molhado eu só passo ele aqui, ó, pra dar uma leve diluída, não super, sabe? Tiro o excesso aqui na bordinha e agora eu vou pra minha sobrancelha com a mão extremamente leve, porque esse produto é pigmentadíssimo. Então vamos lá, ó. Não vou nem falar agora pra eu conseguir me concentrar um pouco e não fazer cagada. Assim, eu quase não encosto, gente. A mão é extremamente leve mesmo. Eu até gosto de, nesse caso, começar mais pro meio da sobrancelha pra não chapar logo esse começo aqui, fica muito artificial, sabe? Então eu vou testando, assim, a leveza da mão mais aqui pro meio. E aí quando eu pego confiança, que eu vou vindo... Ó, já ficou um pouco forte, ó. Aí que eu vou vindo aqui pro meio. Pro meio não, pro começo. Então vamos lá, molhei mais um pouquinho, tiro o excesso aqui na bordinha. Agora eu vou vir fazendo os pelos mais deitados. E aqui é basicamente a mesma coisa das outras técnicas. Se acontecer de você passar um pouco do desenho, fizer o pelo muito fora, não tem problema que a gente alinha com corretivo depois. O problema é se ficar muito grosseiro aqui no meio mesmo, sabe? No meio do desenho, que aí é difícil de corrigir. Mas pra fora não tem muito problema não. Aí eu tento deixar esse comecinho aqui mais suave. Tô aqui com as duas sobrancelhas preenchidas, vocês vão ver que não estão super alinhadas e vamos resolver isso agora. Tô aqui com o corretivo Bye Bye Olheiras da Dylos. Aí eu vou colocar ele um pouquinho aqui na mão e vamos precisar de um pincel bem preciso, tipo esse daqui, ó, que ele seja um pincel mais de aplicação, assim, bem preciso pra gente conseguir desenhar essa sobrancelha. Tem esse aqui também, que ele é um pouquinho maior, mas funciona bem também. Vou até usar esse, inclusive, tá até sujo de corretivo já. Aí eu vou pegar um pouquinho, não muito, pra gente não pesar a mão, pegar um pouquinho aqui e aos poucos eu vou depositando e alinhando essa sobrancelha. Como ele tem esse formato meio arredondado, já facilita pra desenhar também. Ó, eu gosto de depositando assim e aí dando umas puxadinhas.
Aí eu vou dando batidinhas em volta assim pra alinhar tudo. Claro que você alinhar desse jeito vai fazer a sobrancelha ficar cada vez mais desenhada e talvez não tão natural, mas é uma opção. Por isso que é legal fazer isso com a mão bem levinha, pra não ficar tipo super alinhado. Eu já até vim aqui com o dedo, ó, tirar um pouquinho do excesso em volta. Aí aqui no comecinho também, bem levinho. Eu não gosto muito de fazer isso na parte de cima, mas eu gosto de fazer aqui, ó, mais pro final. Mas se você quiser fazer aqui em cima também dá. É que eu acho que é meio que natural essa parte ficar um pouco mais bagunçadinha, sabe? Só bem sutil aqui. E é isso, gente. Já finalizei a outra sobrancelha também. Ficou assim. Claro que não é hiper, super natural, mas eu acho que dá super pra aguentar esse período que a sobrancelha tá crescendo. Essas outras dicas que eu dei no começo talvez não sirvam tão bem pra quem tá usando a sobrancelha totalmente raspada e quer fazer um desenho do zero. Mas essa última super funciona. Inclusive, a forma que eu preencho minha sobrancelha raspada faz meses e dá muito certo pra mim. Fica resistente à água, fica resistente a atrito. Claro que não adianta você ficar esfregando super ali, que uma hora vai acabar saindo, mas é bem mais resistente que as primeiras opções e também vai ficar mais definido ali aqueles pelinhos e vai funcionar melhor se a sobrancelha estiver raspada. Enfim, estou aqui de volta para os vídeos longos. A minha ideia é postar toda semana, tomara que eu consiga, eu vou me esforçar muito para isso. Então aproveita aí já para deixar nos comentários ideias de vídeo que vocês gostariam de ver por aqui para esse formato. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e muito obrigada por ter assistido até aqui.